Boa tarde, bom dia. Estou deixando essa aula gravada e vou estar no evento. Então, essa semana vocês vão ter essa gravação e na próxima a gente vai se encontrar. Bom, eu sou o professor Fernando, vou trabalhar a disciplina de inovação com vocês já estão lendo meu material, e vou fazer um vídeo mais sintético, porque eu imagino também, às vezes, a gente assistir aula em vídeo é mais pesado. Nossa temática é inovação. Inovação, obviamente, vocês sabem que é um termo, né, que está na mídia, está nas discussões no mundo empresarial e, obviamente, nos últimos tempos tem circulado bastante a discussão de inovação no setor público. A gente tem tido eventos como o Summit, voltado para fazer essa discussão especificamente no campo da administração pública. Então, hoje é um tema que se tornou central no campo da gestão pública. Num primeiro momento, eu passei 2 textos para vocês iniciarem ou se iniciarem nessa discussão de inovação. Tá? Um texto que tem um viés voltado mais para o campo empresarial, mas que esse material eles abriram um espaço especificamente para a discussão da inovação no campo da administração pública, e um outro texto, um viés ou uma natureza bastante crítica em relação à questão da utilização de forma acrítica da inovação, é o texto, né, do professor Renato Dagnino. O primeiro texto que eu passei para vocês é um texto da OCDE, que vai fazer uma discussão, então, sobre a definição de inovação, tipologia de inovação, e foi um material pensado para padronizar ou para orientar o desenvolvimento de pesquisa e da prática da inovação na Europa. Obviamente, vocês poderiam estar perguntando, bom, mas se esse é um material produzido para a Europa, por que a gente está discutindo? É que esse texto passou a ser incorporado não só na Europa, mas em outros países, né? E a gente toma como referências muitas práticas de inovação desenvolvidas em outros contextos também, né? E esse material, né, o que é o Manual de Oslo, tem sido incorporado por várias instituições públicas no Brasil. Em termos de inovação, o que a gente tem que... normalmente, a gente tem referência da inovação como a inovação como uma ruptura tecnológica, né, como o desenvolvimento de novas tecnologias, né, que revolucionam setores, atividades, etc. Ou mesmo, né, inovações em termos de produtos que a gente já conhece, que são incorporados novos elementos, novos materiais, né, e que, então, permite uma performance, né, ou uma produção maior de valor na perspectiva dos clientes. Tá? Então, o primeiro aspecto é que a gente não deve restringir a inovação apenas aos aspectos tecnológicos, mas a inovação tem um caráter muito mais amplo. Tá? A inovação, uma das referências centrais é o Joseph Schumpeter, que ele vai conectar inovação com desenvolvimento, e a gente poderia associar, obviamente, que inovação pode contribuir para o desenvolvimento, obviamente também, né, que nem toda inovação ela produz desenvolvimento social, ela pode atender interesses muito específicos, então a gente sempre tem que ter esse olhar crítico. Quando a gente fala em inovação, a gente está falando em priorizar investimentos também, em priorizar qualificações, né? Tem um conjunto de aspectos, né, que fazem com que, quando a gente pensa em inovação, a gente faz escolhas e pensa em inovação para quem? Inovação para quê? Né? A que custo? Né? Então, esse é um elemento importante. Qual é a base da discussão de inovação? Quando a gente pensa em inovação, a inovação ela acontece, né, quando você tem um conhecimento que permite você desenvolver alguma coisa nova, né, ou significativamente
melhorada. Então, inovação é algo novo, significativamente melhorado, e no manual de Oslo vocês vão ter que essa inovação, ela pode ser uma inovação ao nível da empresa, ou, se a gente pensar na administração pública, do órgão público com o qual a gente trabalha, né? Ou a inovação ela pode se referir num sentido um pouco mais amplo, pode ser uma inovação em termos de região, em termos de país, ou inovação no mundo, né? Então, é sempre pensar nessa dimensão de que a inovação ela pode ou se restringir a uma organização, ou ela pode extrapolar, desde que ela produza para os cidadãos, né, daquele órgão, daquele Estado, governo, enfim, né, ou daquela unidade ou daquela empresa, que ele produza, produza valor. Né? No caso da administração pública, valor público; no caso do setor privado, valor econômico. Né? Então, conhecimento, um elemento central. Que tipo de conhecimento a gente pode falar quando fala em inovação? Né? A gente pode falar do conhecimento tecnológico, né, que é central para a inovação também, né, mas nem toda inovação se faz a partir só de conhecimentos tecnológicos. Né? A gente tem o conhecimento científico, que dá origem ao conhecimento tecnológico também, obviamente, o conhecimento baseado na experiência. Então, a gente tem um conjunto amplo aí de conhecimentos que pode derivar em inovações. Inovação a gente pode olhar também como um processo, né? Um processo que começa, obviamente, com a percepção de uma lacuna, né, de uma necessidade que não está sendo atendida ou que não está sendo atendida adequadamente, né? E que você, a partir de um conhecimento, da combinação de conhecimentos, né, pode ser um conhecimento novo, uma combinação de conhecimentos já existentes, onde eu vou desenvolver uma solução para um determinado problema. Então, a inovação a gente pode pensar nesses termos, né? Então, inovação, a gente vai colocar a ideia de conhecimento como a base, como um elemento-chave, informação. Para você inovar, você tem que ter informação, você vai combinar também conhecimentos, e você vai ter que saber qual é a necessidade que você vai atender, né? Determinadas invenções são interessantes, mas não se tornam inovações. A invenção ela pode evoluir para uma inovação. A inovação é quando, digamos assim, ou o mercado, né, ou a sociedade chancela como aquilo produzindo valor. E criatividade. Criatividade por quê? Porque a inovação, às vezes, ela não se baseia somente em conhecimento novo, mas novas combinações, né, de conhecimentos podem levar, então, à inovação. Outro aspecto que a gente trabalha é que a gente pode pensar em inovação de produto, né, ou de serviço, e a gente pensa um novo computador, né, com novas funcionalidades, utilizando novos materiais ou novas tecnologias, né, que seja significativamente melhorado, né, ele consiste numa inovação. Né? Ou quando a gente cria, né, um produto inexistente, né, e a gente cria e ele vai atender uma necessidade e, às vezes, ele acaba tornando, né, destruindo criativamente, né, produtos anteriores que perdem a sua função. Por exemplo, o computador, né, ele acabou, de certa forma, ainda que não fosse a função principal dele, né, longe disso, né, mas ele acabou retirando do mercado a máquina de escrever, que hoje é um objeto de decoração. Então, é o que o Schumpeter chama de destruição criativa, né? Que vocês vão encontrar mais de uma tipologia descrevendo tipos de inovação, mas, no caso específico do Manual de Oslo, vocês vão encontrar uma tipologia formada por 4 inovações, né? Inovação de produto ou serviço, como eu estava dando exemplo anteriormente, né? Um novo computador, um novo carro, né? A criação do carro foi uma inovação em termos de produto, né? E depois, né, os carros foram incorporando novos materiais, outros elementos, novas combinações de conhecimento, né? Então, foram passando por inovações incrementais. O celular foi uma inovação radical,
A gente pode classificar as inovações por grau, né, radical ou incremental. Radical é quando é um produto, um serviço totalmente novo, e incremental é quando você, a partir já de um produto, um serviço existente, você incorpora outros elementos, né? O que consiste numa melhoria significativa, não são só pequenas mudanças. Por exemplo, as roupas, né, as coleções de estação não são inovações em si, elas são mudanças, né, adaptações em função das diferentes estações, etc. Obviamente que, às vezes, de uma estação para outra, você pode incorporar um material diferente, você pode ter inovações também, né? Obviamente, você sempre tem inovações na indústria da moda também. Um segundo tipo de inovação é a inovação em termos de processo, né? Você inova em termos de processo, você pode estar com o mesmo produto, o mesmo serviço, mas o processo para desenvolvimento, né, ou entrega desse produto ou serviço, ele vai diferenciar, né? Então, se a gente pensar, o carro foi, né, uma inovação, e depois as linhas de montagem móveis para a produção de carro em escala, em produção em massa, né, foi uma inovação em termos de processo, porque mudou a forma de produzir o carro, né? A gente vai ter essas mudanças e inovações em termos de processo também no âmbito do serviço público, quando a gente revisa processos e incorpora, às vezes, uma tecnologia ou uma ferramenta de gestão que pode ter implicações tanto na redução do custo da produção do serviço, quanto na qualidade do serviço ou na rapidez com que esse serviço, né, é prestado à população. Então, a gente vai ter muita inovação de processo. Claro que, às vezes, né, a criação de um novo serviço implica, às vezes, numa inovação em termos de processo. Uma inovação de processo permite que se criem novos produtos ou serviços, né? A fronteira entre uma inovação de processo e serviço, no caso da administração pública, é muito tênue, né? Mas a gente tem várias possibilidades. Quando, por exemplo, eu trabalho num determinado serviço público e eu trago um novo sistema para a organização dos dados ou para a tomada de decisão, né? São inovações, né? Às vezes esse sistema é utilizado em outros lugares, sim, mas para a minha unidade vai ser uma inovação, né? Porque eu vou estar produzindo mais valor a partir daquilo ali, a partir daquela inovação, né? Eu vou modificar significativamente a minha curva de produção do serviço, às vezes, em termos de rapidez, em termos de qualidade, eu vou ter um salto significativo. Então, isso implica numa inovação, né? Eu posso ter inovações de caráter mais incremental, às vezes eu trago um novo sistema, então eu vou estar produzindo melhorias significativas na forma como eu realizo o trabalho, sem necessariamente mudar tanto a natureza do trabalho. Mas, às vezes, eu posso trazer uma tecnologia, um novo conhecimento, que revoluciona a forma de fazer o trabalho que eu fazia antes, né? E incorporo outras atividades, novas funcionalidades, né, que se traduzem, né, num trabalho diferente em relação àquilo que eu vinha fazendo, uma ruptura em relação ao passado. Um outro tipo de inovação é a inovação em termos de marketing, né? Qual é a ideia do marketing? A ideia do marketing é estabelecer essa relação entre a organização e o mercado. E a gente pode pensar entre o Estado, né, e a sociedade, né? Tem uma série de inovações de marketing que podem ser importantes nesse relacionamento ou do Estado com o cidadão, se a gente pensar em termos por exemplo, de comunicação com a sociedade, né? Ações de marketing inovadoras para desestimular determinadas formas de comportamento, por exemplo, comportamentos como o consumo elevado de tabaco, que tem implicações significativas nos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde.
Então, quando você desenvolve uma campanha inovadora e que leve as pessoas, né, a reduzir o consumo ou abandonar o consumo de tabaco, isso tem uma implicação direta sobre o sistema de saúde. A gente poderia pensar uma infinidade de outras coisas, né, desde atividades físicas, né, eu posso trabalhar o marketing, eu posso trabalhar a questão da distribuição dos serviços, formas inovadoras, né? Se a gente pensar antes, bom, eu fazer uma mudança do meu título eleitoral, eu tinha que me dirigir, né, a um tribunal regional eleitoral. Agora eu posso fazer isso pela internet, isso, né? De certa forma, implica numa inovação, né? Eu mudei a forma de entregar um determinado serviço a partir de uma nova tecnologia. E a gente tem as inovações organizacionais, quando a gente cria novas estruturas, né? Reorganiza o Estado, né? Seja a nível nacional, seja a nível regional, municipal, né? Quando eu crio estruturas para melhorar a coordenação do trabalho, né? Ou quando eu crio estruturas também para melhorar a questão do controle. As agências reguladoras se constituem numa inovação organizacional voltada pela remodelagem institucional do Estado, né? Criando novas formas de controle, né? Que talvez tenham uma eficiência maior, mais especializada para cuidar especificamente de uma área e pensar políticas para uma determinada área. Então, a gente pode pensar, né? Só reforçando, é importante vocês terem clareza sobre essas 4 tipos de inovação. Inovação de produto, serviço, inovação de processo, inovação organizacional e inovação de marketing. Em outros livros, em outros textos, por exemplo, os neo-schumpeterianos, como o Tiede, o Dessin, o Pavet, eles vão classificar as inovações em inovações de produto, processo, tecnológica e inovação de paradigma, quando você cria um novo produto, uma nova estrutura de distribuição, novos processos, que incorpora, na verdade, uma mudança muito radical, né? E às vezes até cria um novo setor. Tá? Então, é importante vocês trabalharem a partir do Manual de Oslo a definição de inovação, entendendo que inovação ela pode ter, né, graus diferentes, pode ser uma inovação radical, né, que implicaria no que o Schumpeter chama a destruição criativa, porque vai superar totalmente o que existia antes e às vezes cria inclusive novos setores, né, e destrói setores que existiam. Então a gente vai ver que determinados serviços hoje nem existem mais, determinados produtos deixaram de existir porque não fazem mais sentido com, né, as inovações que surgiram ao longo do tempo, né? Ou perde muito espaço, né? Por exemplo, provavelmente vocês não chegaram a usar um mimeógrafo, né? Porque você tem as copiadoras, não faz mais sentido você com álcool lá rodando prova ou rodando documento lá para passar no mimeógrafo. Tá? Então, a gente tem as inovações de caráter mais radical e inovações incrementais, né? São as mudanças, os aperfeiçoamentos que representam uma melhoria significativa, né? Não são meras mudanças, são desenvolvimentos que têm implicações significativas. Não é apenas uma mudança de cor, é uma mudança de material, né? Um reposicionamento de um produto, um serviço, uma nova forma, né, de entregar um produto ou um serviço. Tá? Os 4 tipos de inovação: produto, serviço, é importante vocês terem em mente, processo de marketing organizacional, serviço público. Esses 4 tipos de inovação vão estar presentes. Tá? Então, esse é um ponto importante para vocês entenderem e saberem que a inovação acontece em diferentes níveis. Eu posso ter uma inovação, que é uma inovação para a minha organização, mas que não é uma inovação para o setor ou para
para todo o Estado ou para o município. Eu posso ter uma inovação que é ao nível de Estado, ao nível de país, e eu posso ter inovações que são inovações para o mundo. Né? Então, esse é um outro ponto. Né? O Manual de Oslo fala da importância, né, de pensar a inovação como um processo que começa, às vezes, com uma invenção, uma combinação de conhecimento, e que você vai desenvolver um conceito, obviamente, de produto, serviço, processo, né, ou um conceito novo de organização, um conceito novo lá de relacionamento com o mercado, ou, no caso do Estado, com o cidadão, com a sociedade. Né? Então, você vai ter aí essa dimensão. Tá? É importante, então, vocês terem claro esses conceitos, né, desses diferentes tipos. Importante saber que a inovação, a gente pode pensar em termos de gestão da inovação. Né? A inovação é um processo, começa com a invenção, né? Tem o conceito, o desenvolvimento do produto e serviço e a testagem dele no mercado. O mercado ou a sociedade são quem valida para dizer, olha, isso aqui é uma inovação. Eu posso criar um produto, lançar ele no mercado. O mercado não aceita. Né? Não é uma inovação. Não significa que, um tempo depois, esse mesmo produto, que num primeiro momento, né, não foi reconhecido como uma inovação, condições futuras o tornam uma inovação, porque tem condições institucionais que o articulam com um conjunto de necessidades. Né? Às vezes a sociedade não está preparada para alguma coisa muito inovadora. Né? Demora um tempo para assimilar isso e então ser reconhecido como inovação. Bom, então esse é um pouco do texto do Manuel. O texto do Dagnino. Dagnino traz uma perspectiva crítica e chama atenção para alguns aspectos importantes. Primeiro, o conceito de inovação, né, ele é um conceito crítico. Né? Vou assinalar. Ele é um conceito, como é que a gente diz? Deixa eu só abrir aqui no slide que eu fiz. Ele é um conceito polissêmico, tá? E ideologicamente polêmico. Né? Polissêmico no sentido de que ele pode incorporar vários significados. Né? Em geral, tenta-se descolar qualquer possibilidade crítica desse conceito, porque o conceito de inovação virou moda, mas inovação ela sempre tem que ser pensada, então, inovação para quem, a que custo, porque quando você pensa em inovação, você pensa em fazer investimentos, porque demanda conhecimento, demanda equipamentos, demanda qualificação, né? Sempre tem elementos que implicam em alocação de recursos para inovar. Né? Então, quando tem essa implicação de alocação de recursos, de pensar na qualificação que vai ser investida, né, que problema vai ser atendido, você está fazendo escolhas, e são escolhas políticas, principalmente no âmbito do Estado. Né? Então, qual inovação eu vou dar? Né? Eu vou priorizar uma inovação, por exemplo, de criar sistemas para carregamento de celular na parada de ônibus, ou eu vou priorizar uma política que garanta que tenha ônibus para as pessoas se deslocarem adequadamente. Né? Então, a gente já viu situações onde, né, determinados governos municipais queriam, né, criar uma estrutura de paradas de ônibus especiais para carregar celular e etc., mas não investia na frota de ônibus ou na qualificação do transporte coletivo de uma forma geral. Então, vejam que inovação implica sempre numa escolha e uma escolha política. O autor ele vai trazer alguns conceitos que é interessante vocês olharem. Por exemplo, ele vai discutir o serviço público, né, como essa interface entre o que ele chama do aparelho de Estado, né, principalmente ele dá um foco na burocracia, a burocracia no sentido do elemento humano,
né, que estabelece essa interface, e uma interface com a sociedade e o conjunto de atores. Quais são o conjunto de atores que o serviço público interage? É o cidadão, são as empresas, né, são os movimentos sociais, são as organizações não governamentais. Você tem um conjunto de atores que têm interesses diversos em relação ao papel do Estado. Ele traz uma taxonomia interessante, taxonomia, a gestão pública, que é a combinação aí da gestão governamental e da gestão social, onde ele explica a gestão governamental como aquela que incorpora elementos da gestão econômica mesmo, do desenvolvimento das empresas, etc., com a questão social, e a gestão social mais preocupadas em atender as demandas sociais, né, as quais, às vezes, né, não são de interesse daqueles que estão preocupados apenas com a questão econômica. Tá? Ele estabelece aspectos importantes, né, que é a ideia de que, quando a gente pensa uma política, pensa um conceito como inovação, a gente trabalha a partir de um marco analítico conceitual. O que significa isso? Né? Quando a gente pensa em inovação, ou pensa na gestão de uma forma geral, a gente sempre pensa a partir de um conjunto de valores, de conceitos, de visão de mundo, né? De concepção de realidade, e esses elementos que constituem um marco conceitual, eles são importantes porque eles direcionam a prática, né, depois do desenvolvimento de ferramentas operacionais, né, de ferramentas de gestão e ferramentas de inovação. Né? Então, quando a gente pega, às vezes, e é uma das críticas que o autor vai fazer, a gente incorpora direto instrumentos metodológicos operacionais ou ferramentas do setor privado diretamente na administração pública, tem determinadas ferramentas que são incompatíveis, né, com a natureza da atividade pública. Né? A gente vai pegar determinadas ferramentas que o foco está no lucro. O Estado não tem esse foco no lucro. Então, elas são incompatíveis. Tem algumas que são até atraentes, né? A administração pública recebeu muitas consultorias que trabalhavam com ferramentas de gestão de sucesso no setor privado, gastaram volumes significativos de recursos, e essas ferramentas se mostraram incapazes de responder às reais necessidades no âmbito do serviço público. Né? Então, esse é um cuidado que tenho. Se eu vou pensar uma ferramenta, eu tenho que pensar qual é o marco conceitual, né, que está por trás dessa ferramenta. Se eu vou pensar em inovação, quando eu penso em inovação, qual é o marco conceitual? Em geral, se traz todo o ferramental schumpeteriano, e o Schumpeter se preocupava fundamentalmente com o lucro. Né? E hoje tem sido comum consultores, né, e muitos governos estaduais, municipais, com foco na inovação, com a perspectiva puramente schumpeteriana, sem fazer essa reflexão crítica de que o Schumpeter estava preocupado especificamente com o lucro empresarial, né, com a questão de obtenção de retorno financeiro. Né? Então, a complexidade do trabalho de inovação no Estado é muito maior. Né? É um desafio maior porque ele tem que trabalhar com um atendimento, né, à produção de valor público, né, com públicos, às vezes, que têm uma interação fraca com o Estado, mas que o Estado precisa ir atrás dele, né? E, por outro lado, o Estado tem que trabalhar com indivíduos que têm interesses e querem sobrepor seus interesses em detrimento de outros, de interesses de atores que têm pouca força para demandar do Estado. Então, chegar a esse equilíbrio, por isso que a inovação é um elemento importante. Né? E existe, por outro lado, né, isso é um aspecto interessante, existe um conjunto de atores que se relacionam com o Estado
que têm interesses em vender coisas para o Estado, obter lucro a partir da relação com o Estado, propondo parcerias público-privado, né, ou vendendo tecnologias para o Estado, porque, às vezes, os seus mercados estão se tornando mais reduzidos, né? Então, não é por acaso que vocês vão ver empresas como IBM, enfim, né, tentando estabelecer acordos com diferentes governos no sentido de vender os seus serviços e utilizar o arsenal de informação que o Estado colhe sobre a realidade das cidades, né, sobre a realidade do cidadão, né, porque isso alimenta as suas bases de dados e, obviamente, facilita com que eles desenvolvam produtos e serviços para atender esses mercados. Tá? Vamos ver um outro aspecto aqui. O autor fala a ideia do Estado herdado e Estado necessário, ele se coloca contra, daí é um link importante, né? Que a ideia de um Estado enxuto, de um Estado que deixe o mercado operar por conta própria, se mostrou, né, incapaz de responder aos grandes problemas sociais ou aos wicked problems, que são problemas de natureza complexas que ainda não têm soluções sistematizadas, respostas sistematizadas. Então, ele vai fazer uma crítica, e a gente passou por isso na década de 90, né, por um enxugamento do Estado, seguindo receitas, obviamente, do Banco Mundial, de organismos internacionais, que queriam ditar como é que os países em desenvolvimento deveriam agir. Né? E foi catastrófico, né? Países como México, Argentina, países na África, que foram seguir o receituário, né, neoliberal transmitido pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional, e que foram comprados muitos dessas soluções, né, de forma crítica por muitos países, né, produziu o que ele chama de um Estado herdado, cheio de problemas, incapaz, né, de produzir respostas à população, enquanto que, né, o processo de acumulação capitalista, né, foi muito bem. Né? Então, ele vai falar de um Estado herdado e um Estado necessário, um Estado capaz de responder. Hoje a gente fala de diferentes modelos aí de gestão pública, a gente vai falar, né, desse modelo de caráter mais neoliberal, né, um modelo baseado na chamada nova administração pública, ou modelo gerencial, que não conseguiu produzir respostas significativas para os nossos problemas. A gente tem chamado modelo neo-schumpeteriano, que é um modelo de gestão burocrática do Estado, né, mas que incorpora alguns elementos de flexibilidade na relação com o setor privado ou com a sociedade de uma forma geral, estabelece parcerias e etc. Mas é um modelo de governo onde o Estado continua concentrando um poder maior para se comportar estrategicamente em relação, né, a determinados riscos de perda de controle sobre os setores que são chaves para a sociedade. A gente poderia falar do modelo de redes, né, enfim, modelos democrático-popular, então a gente poderia pensar uma infinidade aí de modelos. Em termos de inovação, tem uma autora italiana chamada Mariana Mazzucato, que vai falar sobre o Estado empreendedor, né? E ela levanta a tese de que o Estado sempre, né, na história da sociedade moderna, o Estado sempre esteve por trás das principais inovações, né? A internet, né, a energia, enfim, né? O Estado sempre teve no desenvolvimento dos transportes, o Estado sempre esteve presente como desenvolvedor do conhecimento básico, né, ou como dando suporte às atividades que produziram a geração de produtos
inovadores, né? Mas o Estado sempre muito presente. Não dá para pensar os países desenvolvidos investem em pesquisa, o Estado está sempre muito presente. E o que a gente defende aqui também na disciplina, mas é uma defesa da Mariana Mazzucato, que o Estado, né, tem que ter esse papel importante na inovação, não só como agente de financiador das empresas para inovarem, mas o próprio Estado inovando. Além de atender às falhas de mercado, como a gente diz, onde, ao invés de simplesmente fazer atividades as quais o mercado não faz, né, ele tem que produzir alternativas, responder a determinados problemas e corrigir o que a gente chama também de falhas de governo, né, inovar para aumentar a eficiência do Estado. Embora a eficiência seja um dos elementos, o Estado tem que ser efetivo, tem que ser relevante, né, ele tem que atender um conjunto maior de critérios que vão além da questão da eficiência. Tá? Então, é outro aspecto. Ele vai tratar, né, da inovação, dizendo que porque o Estado tem que inovar, que embora as empresas inovando são importantes, mas o fato das empresas serem inovadoras, acumularem mais ganhos, etc., isso não produz automaticamente um desenvolvimento da sociedade como um todo, né? E ele vai explicar isso principalmente no caso de países, né, em desenvolvimento ou periféricos, onde, né, há um baixo nível de inovação, porque o processo de acumulação ele se dá muito em cima, né, da obtenção de mais-valia absoluta, ou seja, da exploração do trabalho em função da intensidade do trabalho, em função do aumento de horas e da redução dos salários, e não essa obtenção de mais-valia através da inovação, né, de novas tecnologias, né? A extração da mais-valia absoluta sem inovação é mais barata, né? É menos arriscada, né? Por isso que, às vezes, as empresas, em vez de se planejarem, fazer a gestão da inovação e investir em equipamentos, em pessoal qualificado, preferem pedir que o governo, né, flexibilize as relações de trabalho, né, ou mecanismos que permitam eles fazerem os trabalhadores trabalharem mais, né, e recebendo menos, né? Em países onde não tem muito essa possibilidade, ou que é mais reduzido essa possibilidade, as empresas se veem, né, na necessidade de tentar inovar, né, de correr o risco da inovação, que é fundamental. Tá? E, além disso, muitas empresas internacionais que operam aqui também, elas, né, esse círculo virtuoso, digamos assim, de se inovar, dá mais lucro paga melhor o trabalhador, isso não, e daí, consequentemente, gera mais impostos, o Estado arrecada mais e depois pode distribuir. Isso não acontece porque às vezes, essas companhias elas precisam remunerar, né, o capital internacional também, fazendo com que, ainda que tenha um aumento do ganho, esse aumento não é repassado na proporcionalidade que deveria para aqueles que produzem valor, que é o trabalho, né, o trabalhador que produz valor. Então, ele vai falar desse silogismo interessante, ele vai fazer essa crítica ao silogismo, por isso ele vai defender, então, um Estado inovador também, né? O que é inovação no serviço público aqui? Eu vou trazer A inovação é uma combinação, então, de três elementos interativos e iterativos. Ele vai falar do hardware, as coisas duras, como máquinas e insumos. Então, essa inovação no serviço público implica investimentos, né, de infraestrutura, de máquinas, etc. Tem o orgware, que ele fala, que são as formas de organizar o processo de produção, como é que a gente organiza os serviços, etc. Então, a gente inova por aí, incorporando ferramentas gerenciais, e tem o que ele chama de software, as coisas moles, ou o conjunto de conhecimentos que vão essa combinação desses três elementos. Obviamente que essas três coisas estão interligadas, né?
a tecnologia não pode ser determinante de como as coisas devem ser feitas, mas as escolhas tecnológicas devem ser feitas em função de onde que você quer chegar, né? Por exemplo, a gente não pode sair a reboque da inteligência artificial. Todo mundo fala em inteligência artificial hoje, né? A gente usa, né? Eu uso inteligência artificial, né? A gente quase que cotidianamente passou a usar a inteligência artificial para resolver determinadas atividades. Mas não pode ser a inteligência artificial determinar como a gente vai trabalhar. Ao contrário, a gente determina como é que a gente usa a inteligência artificial. Mas ela é um risco, né? Dependendo de como você utiliza ou como, né, as pessoas se deixam levar pela tecnologia, né? Então, a gente tem que cuidar com esse determinismo aí tecnológico. Vamos ver um outro aspecto aqui. Assim, para a gente fechar, então, coisas que eu quero que vocês observem. Primeiro, mais do que uma oportunidade, tá? A inovação é um imperativo, no sentido de que, ainda que a gente possa ter todas as críticas à inovação, porque a inovação implica isso, implica em escolha política, a inovação implica em investimento, a inovação implica numa gestão, significa que as pessoas, a unidade, o setor, né, não pode fazer isso de forma amadorística, tem que ter uma gestão disso, né, ela tem que ser planejada, né. Então, a inovação ela é chave hoje na administração pública, ela é um imperativo, né. Ela vai além de uma oportunidade, mas a inovação tem que ser gerenciada na administração pública. É importante suplantar as posições críticas, né? Eu falei para vocês, nem toda inovação é boa. Muitas administrações públicas, municipais, estaduais, são levadas pela pressão, né, de determinados atores sociais, empresas de tecnologia, né, ou lideranças, né, de que devem ir para uma determinada direção, incorporar determinada tecnologia, porque é inovadora, sem pensar, né, se isso está dentro das prioridades e que impacto vai ter efetivamente aquele gasto com aquela tecnologia que vai produzir alguma inovação, mas que às vezes, né, ela atende de forma muito restrita um conjunto limitado de pessoas, né? E às vezes beneficia muito mais a empresa que está vendendo a tecnologia, né? Ou algumas figuras que têm interesse em aumentar o seu status, o seu poder, as suas fontes de poder dentro do Estado, né? Do que propriamente de cumprir uma função social. Então, a gente tem que ter essa perspectiva crítica, né, em relação à inovação. A inovação virou, né, uma palavra mágica. Tem um autor belga, né, o Pulit, que vai falar, né, de inovação como uma palavra mágica, né? Todo mundo usa, né? E daí não precisa falar muita coisa. A inovação é bom para todo mundo, é bom, né? Então virou assim uma palavra mágica. Mas a gente tem que ter essa perspectiva crítica. Preponderância da visão econômica, como eu falei para vocês. Então a gente tem que pensar nessa outra dimensão. Em alguns governos, às vezes, quando se fala em inovação, né, vão fazer um laboratório de inovação pública, né? Vamos inovar porque a gente precisa gastar menos, né? Esse é um discurso, às vezes, e a inovação entra como uma justificativa para as pessoas trabalharem mais em condições piores, ganhando menos, né? Então, muita da inovação, às vezes, é pensada do ponto de vista apenas da redução de custos, fazer com que se consiga fazer mais com a mesma coisa. Não, inovação implica em gastos, às vezes implica em aumentar o orçamento para criar determinados programas inovadores. Então, não necessariamente inovação significa redução de custos, né? Ao contrário, normalmente, para inovar, você tem que
comprometer uma parcela do orçamento com a inovação, para que isso possa produzir resultados. Tem uma teoria que a gente vai fazer referência depois, mais adiante, o segundo material de vocês, que é a ideia de pensar a inovação numa perspectiva sistêmica, Sistema Nacional de Inovação. Então, isso é importante vocês olharem essa perspectiva, porque a circulação do conhecimento, né, o conhecimento necessário para a inovação, ele circula, né? O Estado não detém todos os conhecimentos necessários, né? É importante estabelecer, por exemplo, a prefeitura, o órgão lá que eu trabalho, ou o SERPRO, ou a Fiocruz, ou a Fundação de Economia e Estatística, que agora não existe mais, acho que é uma secretaria, enfim, os diferentes órgãos precisam interagir com outros atores, trocar conhecimento, né, trocar experiência, né? Então, envolve, né, essas relações externas, né? O Estado, para inovar, depende também da evolução do conhecimento na administração, nas diferentes áreas que dão suporte, né? Porque inovação é conhecimento bom, nenhuma empresa, nenhum Estado, por mais forte, ele tem autonomia em termos de conhecimento, ele depende de conhecimento, né? Mas depende de outros fatores. Eu posso desenvolver uma série de inovações a partir da parceria que eu estabeleço com determinados atores na sociedade. Outro aspecto, organizações públicas do tipo empreendedor. É interessante, se vocês tiverem oportunidade, irem lá no Google, lá, assistir, tem uns talk shows, né? Talk shows não, uns podcasts, né? Com a Mariana Mazzucato. Para quem tá tranquilo no inglês, as palestras dela, as falas dela são em inglês, mas muita coisa no YouTube você vai encontrar dela com legenda, enfim, dá para fazer assistir. Mas é uma personalidade interessante no mundo da discussão da inovação, que ela está numa posição intermediária, ela tem uma posição, não é uma posição efetivamente crítica, né? Como o Dagnino tem uma perspectiva crítica, Mazzucato não tem, mas a Mazzucato chama atenção, né? Mesmo dentro de um Estado, não é um Estado revolucionário e tal, né? Mas que o Estado tem que ser forte, o Estado tem que investir em inovação, o Estado tem que ter esse papel também empreendedor, no sentido de não simplesmente financiar as empresas para inovarem, mas ele também tem que financiar a si próprio para inovar e não ficar na dependência de outros atores. Atacar os wicked problems, né? É interessante, vocês vão encontrar alguns vídeos também falando especificamente o que são os wicked problems, né? Tem um autor, talvez consigam localizar na internet, Rob Van Tulder, né? Que é um holandês que fala sobre wicked problems. Tem um vídeo dele na internet especificamente sobre wicked problems. Ele vem trabalhando com a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável e ele tem, né, um vídeo especificamente falando sobre, né, a questão dos wicked problems, né, definindo e mostrando os desafios que estão colocados hoje para a sociedade, esses wicked problems. E se a gente pensar em termos de inovação, para atender hoje os objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, obviamente que o Estado tem que inovar, né, para conseguir alcançar objetivos como o problema da desigualdade, questões de gênero, questão dos oceanos, né, da questão da habitação, a questão da cidade, né, o objetivo 11 do desenvolvimento sustentável, pensar cidades
e aglomerados urbanos mais sustentáveis, e a gente tem um desafio enorme. A média mundial, em termos da população nas cidades ou aglomerados urbanos, a média mundial é em torno de 65%, o Brasil já tem mais de 85% da população vivendo em cidades ou aglomerados urbanos. Isso produz um desafio enorme e demanda muita inovação da administração pública, inovação em termos de transporte, em termos de tratamento de lixo, inovações no campo da saúde, da educação, para atender todo mundo dentro da cidade, da questão da urbanização, né, da poluição, como é que eu lido com a poluição. Hoje eu saio da minha casa para chegar até a URGS, na Washington Luiz, eu levo 40 minutos, 45 minutos, né, de ônibus, eu não dirijo, né, levo em torno de 45 minutos em alguns lugares, você vai num outro país em 45 minutos, né, você sai, atravessa, né, um país inteiro. Então, a gente vive uma realidade hoje bastante complexa nesse sentido, que demanda muita inovação. Finalmente, essa questão de pensar governança, né? A gente pensa em inovação, pensar as diferentes formas de governança estão conectadas aí, que a gente vai pensar em inovação numa perspectiva mais crítica, obviamente, que o arcabouço da governança baseada na nova administração pública, no New Public Management, não se encaixa nessa nossa ideia que eu defendo aqui também, de um Estado mais empreendedor, de um Estado forte, com capacidade de responder a esses problemas. Então, essa primeira aula é essa discussão inicial de inovação. É importante vocês dominarem, aprenderem bem esse conceito de inovação, tirar aquela ideia de que inovação é só inovação tecnológica, mas que existem diferentes modalidades, e do papel da inovação do Estado, né? Qual é a função na administração pública. Okay? Você vê, então, a gente vai ter um momento síncrono, né? Não presencial, mas síncrono, né? E eu fico à disposição, vocês, né, os tutores vão passar o meu e-mail, vocês podem me contactar, me mandar pergunta, será um prazer poder responder. Okay? Boa noite, pessoal. Não estou gravando à noite, né, então vou dar boa noite para vocês e fico na expectativa de encontrá-los todos de forma síncrona na próxima aula.